Ciência funciona? A ciência funciona desde que tenham pessoas boas produzindo ciência e desde que tenham órgãos públicos que apoiem de uma maneira que realmente atenda a sociedade. O Brasil tem jeito? Eu acho que tem muito jeito. O que não tem muito jeito são algumas pessoas que estão, né, há muito tempo aí no poder, em lugares que não deveriam estar, né? Mas isso, infelizmente, está acontecendo no mundo inteiro. Mas que o Brasil tem jeito, tem. É maravilhoso esse país, né? E uma palavra que te define? Ixi. Eu vou falar a verdade pra você. Eu acho que não tem uma palavra que me define, porque eu gosto de muitas coisas, eu faço muitas coisas, eu penso em muitas coisas. Então, eu penso. Acho que a palavra é essa. Eu penso e eu crio. Eu crio e eu penso. Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos, seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Reis no Instagram e no YouTube, host desse podcast Ciência Talks que você está aqui assistindo hoje. E para começar o nosso podcast, eu já vou pedir para você deixar o seu like em confiança, e eu tenho certeza que vai valer a pena, compartilhar e também deixar o seu comentário aqui após esse episódio, comentando e vendo aqui o quão maravilhoso vai ser esse episódio com essa pessoa que eu trouxe aqui para vocês hoje, que é a Fabíola Oliveira, tá? Bom, a Fabíola Oliveira, ela é uma jornalista que conhece a história do INPE, os bastidores deste órgão que nós amamos e alguns odeiam. Fabíola, seja muito bem-vinda ao podcast Ciência Talks. Conte-nos um pouquinho sobre você, para que as pessoas possam conhecer a Fabíola. Cláudia, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, né? Falar um pouco de mim. Eu sempre conto essa historinha, mas é rápida, vou tentar ser rápida. Eu cheguei em São José dos Campos depois de completar a faculdade, né? O curso de jornalismo, que eu fiz em Niterói, no Rio. E aí, a primeira coisa que me fascinou na cidade, né? Que imagina, eu estou falando para você aqui do final da década de 70, eram os aviões que eram feitos aqui. Eu achei, nossa, que legal, uma cidade que faz aviões. E depois eu fui descobrir, né, perguntando por ali, que era a única cidade naquela época. Existiam algumas outras coisas, algumas iniciativas privadas por ali, mas era a única cidade, né? E aquilo me fascinou muito. Eu fui trabalhar num jornal local, chamava-se Jornal Agora, né, que infelizmente não existe mais, muitos jornais pequenos quase não existem mais, né? E aí eu conversei com o editor, eu falei, olha, eu quero cobrir esse negócio aí de avião, de espaço, não sabia nem o que era, né? E aí foi assim que eu comecei nessa área de ciência e tecnologia, né? Mas tem um antecedente na minha vida, eu gostava muito antes de escrever poesia e de escrever crônicas e tudo mais. Mas depois que eu comecei a escrever sobre ciência, que também tem uma certa poesia, né? Se a gente conseguir enxergar, eu me afastei um pouco disso e agora mais velho eu estou voltando a isso um pouco também, né? Então eu queria só dar um exemplo aqui de como que isso acontece quando você está mais velho. É uma frase que é atribuída ao Richard Feynman, que ele diz o seguinte, que quando ele era criança diziam para ele que os astrônomos podiam nomear todas as estrelas. Aí ele cresceu, né, na área dele, físico e tudo mais, ele aprendeu o nome de todas as estrelas, ou muitas estrelas. E que quando ele ficou mais velho, ele começou a olhar para o céu e ver somente estrelas novamente, como uma criança. Isso é forte o que ela falou, tá? E por que é que a Fabíola tá aqui e qual é a importância dela? Bom, ela acompanhou o nascimento desse programa espacial brasileiro, o desenvolvimento dos nossos primeiros satélites, reportando ali em primeira mão, tá? E ela não apenas reportou a história, ela ajudou a documentar toda essa história para que hoje a gente tenha essas informações disponíveis, o que é muito importante conhecer a história do nosso país, tá? E além desse jornalismo todo que ela faz, né? Ela também foi presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico e uma das fundadoras da Federação Mundial de Jornalismo de Ciência, Exatamente. De jornalistas de ciência, né? E além disso, ela recebeu um prêmio, gente, que é o Prêmio José Reis de Divulgação Científica,
que é fornecido pelo SBPC? Pelo CNPq. Pelo CNPq, que é do Ministério. A maior honraria da área do nosso país. E que, gente, olha, é um orgulho saber que ela está aqui sentada, além de ela ser autora de vários livros que são manuais de como comunicar ciência no Brasil. Eu mesmo falei para ela que já vai fazer parte aqui agora da minha coletânea de livros que eu preciso ler, porque é sempre bom aprender com pessoas que fazem isso de forma profissional. Lembrando que eu, apesar de estar aqui como host desse podcast, não tenho formação jornalística. Então, mas você tem o dom. De falar. Eu tenho o dom de falar. Mas é muito importante entender que técnicas jornalísticas, elas são muito diferentes de você simplesmente vir aqui, sentar e comunicar ciência, né? Então, por aí, isso é muito importante de valorizar a profissão dos jornalistas, e é por isso que eu fiz questão de trazer ela, que é mestre e doutora pela USP, e que fala disso com a propriedade adequada de uma pessoa que está aí comunicando ciência. Conta pra gente um pouquinho mais de como é que foi começar o pioneirismo mesmo nessa área e as dificuldades que você teve no início. Bem, Cláudia, então, como eu disse, né, eu comecei a trabalhar nesse jornal, eu já comecei a produzir matérias e eu tive a felicidade de cobrir a primeira reunião que envolveu vários órgãos e tal, que decidiu realizar no Brasil uma missão espacial completa, que era famosa MECB, Missão Espacial Completa Brasileira. E eu fui cobrir pelo Jornal Agora, que era um jornal local, pequeno, mas eu fiquei fascinada com aquilo aí. Mais uma vez eu decidi que eu ia realmente escrever sobre isso. Depois eu fui para a Embraer, trabalhei lá cerca de 2 anos. Quer dizer, isso aí já dentro de uma área que já me interessava também, né? E posteriormente, eu estava ainda na Embraer, que era, digamos assim, embora fosse uma empresa do governo e tudo, ela era assim, não vou dizer para ser militarizada, mas por ser da aeronáutica e tudo, ela era uma instituição mais fechada do que é o INPE até hoje, né? E uma amiga minha estava saindo do INPE e falou para mim, olha, Fabíola, vai abrir uma vaga aqui e tal, a Lucília, e eu então resolvi tentar lá no INPE, isso foi em 1982, e lá eu comecei a trabalhar em 1982 até me aposentar. E foi definiu a minha vida profissional toda a partir dali, né? Foi lá que eu comecei a me interessar pelo jornalismo científico, que eu não sabia nem que existia, né? Pela divulgação científica, quer dizer, não sabia que podia se cobrir esses assuntos, mas não que isso era uma área de atividade, né? De jornalistas, de escritores de ciência, né? E aí, por isso, eu me envolvi com a Associação Brasileira de Jornalismo Científico. No mesmo ano que eu entrei no INPE, eu fui no primeiro Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico, que foi, assim, uma descoberta para mim. Eu tinha, 25 anos por aí, e já me envolvi com aquelas pessoas que naquela época, alguns já eram velhos como eu sou hoje, entende? E já estavam fazendo isso antes. Só que era de uma maneira assim, por exemplo, o presidente da associação, doutor Júlio Abranzic, eu acredito que está vivo até hoje, ele era o presidente, só que ele era médico, e ele escrevia na Folha de São Paulo sobre saúde, claro. Assim como o José Reis, que dá o nome ao prêmio, o José Reis ele era um biólogo e um grande divulgador científico. Era uma pessoa que se interessava muito em achar que, ele dizia assim, a ciência é bela, por isso ela deve ser mostrada ao público. Né? Eu acho bastante poética essa frase, no entanto, eu já vou além. Eu acho que não é só mostrar, é porque realmente é de interesse de todo mundo, né? E ele deu nome ao prêmio, quer dizer, é uma pessoa que já era bastante reconhecida. Mas você vê que não era assim uma área mesmo profissional. Era uma coisa assim que cientistas se dedicavam porque achavam importante dizer o que eles faziam ou o que eles tinham conhecimento, né? Bom, você quer que eu fale já sobre as dificuldades ou pode ir embalando? Olha, dificuldade, assim... eu sou uma pessoa meio pretensiosa, sabe? Eu acho que eu encaro as dificuldades de uma maneira assim... Você imagina, eu entrei lá, né? Eu era nova, era baixinha, era quase uma mocinha, né? E aí enfrento aquele bando de cientistas, todos pegadeuses, né? Que a gente falava dos pegadeuses. E todo mundo, né? Alto, grandão, só homens, né? A grande maioria é homens, né? E
Aliás, eu tive uma triste notícia hoje, agora há pouco, de uma pesquisadora daquela época, a Sherry, que era uma chinesa que veio aqui para o Brasil, e quando eu entrei no INPE, ela já estava lá. Era uma das poucas mulheres, né, que trabalhavam lá e tinham uma atividade científica e acadêmica. Então, eu tinha que me virar com aquilo, né? Então, fui enfrentando, até que chegou um momento que eu achei que seria bom também eu ter uma titulação acadêmica por 2 motivos. Principalmente, claro, de eu poder me aprofundar mais, né, para entender mesmo como é que funciona a ciência, essas coisas. E outra também, para ser mais respeitada, aquele bando todo ali, né? Eu não sei se isso funcionou ou não, porque, na verdade, quando eu concluí o mestrado, eu já me sentia em casa no INPE, né? Então, eu já convivia com aquele mundo todo ali e me sentia parte dele, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer jornalistas que vinham de fora, né? Cobrir o INPE já nos Estados Unidos, na Europa, o jornalismo científico era muito praticado desde a Segunda Guerra, né? Então, eu conheci, por exemplo, um jornalista que cobriu o Sputnik, imagina só, já deve ter morrido há muito tempo, né? Mas ele estava vivo ainda, era velho, mas estava vivo. E ele veio aqui no Brasil, me deu um livro dele sobre a experiência dele cobrindo coisas do espaço, né? Depois eu tive chance também, quando eu estava fazendo doutorado, de ir para os Estados Unidos e conhecer muitos jornalistas que cobriam espaço. Então, aquilo lá começou a fazer parte do meu dia a dia, né? E não só isso, como por meio da Associação Brasileira de Jornalismo Científico, que infelizmente não existe mais, eu comecei também a ter a chance de ver a importância de formar novos jornalistas ou novos comunicadores, divulgadores e tudo mais, né? Então, chegou um momento, depois que eu acabei o doutorado, ainda estando no INPE, eu comecei a dar aula de jornalismo. E essa semana, por coincidência, eu tive um evento na Univap, onde eu dei aula durante a maior parte do tempo, que eu dei aula em Mogi também, no jornalismo lá, mas foi pouco tempo. E na Univap eu tive a chance de coordenar o curso. Então, eu procurei dar um viés de jornalismo científico, que não era ideia minha, porque eu tinha ido visitar uma universidade no Sul, não me lembro onde era, as universidades, não sei se foi em Caxias do Sul, onde a área agrícola é muito forte. Então, a escola de jornalismo deles lá, que era uma estadual, começou a dar aquele viés para a área agrícola, porque realmente era o que mais interessava para a cidade. Falei, por que não vamos fazer isso também aqui, né, em São José ou aqui na região, de tentar levar o curso para essa área, não necessariamente só aeroespacial, né? De ciência, tecnologia, inovação e tudo mais. Naquela época nem tinha essa fala muito de inovação. E aí, então, eu na Univap, eu tentei fazer isso. E olha que alegria que foi agora, essa semana eu fui lá, me convidaram para uma palestra e ver que esse trabalho continua depois de tantos anos. E tem gente muito boa, né? Trabalhando em várias áreas aí de divulgação científica, às vezes como jornalista de mídias mesmo, ou às vezes como assessoria de imprensa, né? Quer dizer, hoje em dia tem tantos meios, né, que você pode trabalhar a questão da divulgação da ciência, né? Então, eu acho muito importante essa coisa de multiplicar isso, né? Quer dizer, eu acho que mais importante do que ter uma associação específica é você ver que a coisa cresceu muito, né? Então, eu acho que quando você pergunta se a ciência funciona, é isso, a ciência funciona desde que tenha pessoas dispostas a ver a importância dela e transmitir isso para a sociedade, até um dia, quem sabe, que a gente tem uma política melhor e que as pessoas comecem a reivindicar o que elas realmente precisam. É isso, mais ou menos. E agora que você comentou, né? Então, a gente está falando de jornalismo. Gente, então, vocês estão vendo, ó. Divulgador científico não começou agora. Não. Agora tá a internet aberta aí, tá vendo? Mas divulgador ou jornalistas científicos já existem há muito tempo no mundo e no Brasil. Ela contou aqui dessa entrada mais forte, né, do jornalismo científico. Mas eu vou pedir para ela explicar a diferença de um jornalista que não tem o viés científico e do jornalista científico. Por que é importante essa forma de se comunicar e você ter a diferença na hora de você comunicar ciência usando um jornalista científico, né? Por que isso é importante num mundo em que todo mundo tá dando palpite sobre tudo, né?
Então, Cláudia, acho que até comentei rapidinho sobre isso no início aqui, quando falando desse evento lá na Univap, porque é o seguinte, um comentário que eu fiz fora da programação aqui. Eu acredito que um jornalista, não precisa nem ser um jornalista, também um divulgador de ciência, um comunicador de ciência, né? Ele tem que ter a qualidade que qualquer bom jornalista deve ter. Né? Primeiro, para mim, é o seguinte: jornalista, comunicador tem que ser curioso. Isso aí, para mim, é a pedra fundamental. Se você não tem curiosidade, aquele negócio, pega o telefone, aí faz aquela entrevista chata por telefone, escreve aquele texto mais chato ainda, porque, né? Não tem vontade, assim, né? Tem que ter curiosidade. Como cientista, o cientista tem que ser curioso também, né? Então, eu acho assim, que além da questão da curiosidade, ele tem que conhecer o público para quem ele fala. Isso é uma coisa muito abstrata, principalmente para a gente antigamente, quando trabalhava com jornal, né, o mesmo TV, porque a amplitude é muito grande, né, do público que você está se dirigindo. Então, eu entendo que você tem que procurar uma linguagem que atenda aquele que tem mais dificuldade de entender. Por diversos motivos. Não estou falando que é uma questão de deficiência cognitiva física, não, mas deficiência cognitiva educacional, com certeza, que é o que nós mais temos ainda, infelizmente, nesse país, né? Então, você procurar falar de uma maneira que a pessoa entenda o que você está falando, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que a pessoa tem que sentir que ela está próxima daquilo, mas isso é uma regra do jornalismo também. Entendeu? Você sentir que você é parte daquilo que está sendo... E como é que você sente isso? Tem várias coisas. Primeiro, a parte emocional. Você sentir... Por exemplo, você vê um urso polar lá no Polo Norte, tá caindo, derretendo tudo, ele tá lá naquela beirinha daquele resto de gelo por causa da mudança climática e tal. Por que isso me interessa? Por quê? Porque é emotivo, é uma coisa que toca a minha pessoa, né? Agora, se você vê, por exemplo, um acidente aqui na esquina, né? Esse acidente, como ele é na sua esquina, ele tem muita importância para você. Já para uma pessoa que está muito distante, não tem. Então, a questão da proximidade, da pessoa se sentir próxima daquilo, por mais, assim, sofisticado ou complexo que seja o assunto, sempre existe uma maneira de você traduzir de um jeito que a pessoa entenda aquilo, entendeu? Então, essa questão da proximidade e a questão dela sentir que aquilo lá tem importância para ela. Tá? Nós tivemos recentemente um curso de divulgação científica no INPE, da qual a Cláudia participou, e bastante, né? E eu me lembro de alguns trabalhos, mas eu vou especificar um melhor, que está relacionado com o que eu estou dizendo. Infelizmente, eu não vou me lembrar o nome dele. Se ele viu o programa, você me desculpe, mas eu vejo você na minha frente, tá? Eu me lembro que você é da Bahia, ou de Pernambuco. Ai, meu Deus do céu. Sim. E ele, não é você, não. Não, eu sei. E ele fez um trabalho muito bonito. E ele tinha muita insegurança para fazer, mas no fim ficou muito legal o trabalho dele, porque ele está fazendo mestrado sobre sensoriamento remoto. Acho que é o Pedro. Pedro, exatamente. Obrigada. O Pedro, então, ele queria fazer uma espécie de um manual para o pessoal da área rural entender como que as imagens de satélite podiam beneficiar o desenvolvimento das culturas deles lá, né? E o trabalho dele ficou muito legal. Ele criou, assim, até um personagem que era um satélitezinho e tal, né? Então, isso não é, naturalmente, não é jornalismo, mas é divulgação científica, é comunicação científica, entendeu? E também tem esse parâmetro de você encontrar uma linguagem que chegue para aquele público que você quer. Você não pode falar, por exemplo, você vai dar aula para um pessoal como eram vocês, né, de pós-graduação, já tem doutorado e tudo mais, da mesma maneira como eu vou falar com crianças às vezes, né? Não posso falar da mesma maneira. E também não posso simplificar ao ponto de menosprezar a inteligência deles, né? Quer dizer, então é uma coisa difícil, mas você aprende. Isso aí você vai, né, vai aprendendo aos poucos e vai chegando naquele ponto que você olha para o céu e só vê estrela. E as crianças. Eu achei interessante essa colocação que você falou do Feynman, mas no sentido de que
Eu me peguei pensando a respeito disso, no sentido... Em dois, eu não sei exatamente em qual deles, talvez nos 2 vieses ele deve ter falado, mas no sentido de que uma hora parou de ser profissional aquilo para ele e passou a ser mais de degustação, ou se é num fato de que ele estudou tanto aquilo que aquilo quase que se virou parte do próprio corpo dele, né? Então ficou natural olhar para o espaço e aí ele passou a poder usufruir dessa visão. A Cláudia é boa, hein, gente? Não, eu fiquei com esses 2 pensamentos na minha cabeça porque são questionamentos que a gente tem, né? Exato. Profissional e até pessoal. Eu acho que todo mundo passa. Quem sabe, Richard Feynman é super famoso. Tem um monte de... Além de ser um excelente divulgador também. Ele era um excelente comunicador. Também tinha o trabalho profissional dele. Mas na parte de conseguir trazer isso para as pessoas, ele é uma referência, né? E por falar nessas referências... o desafio de comunicar, além do sentido do público ser receptivo, tem também da captação dessas informações dentro desse ambiente, que muitas vezes pode ter segredos ou ter algumas nuances que eles não querem que sejam expostas. Como você conseguiu lidar com essas questões, ainda mais que você esteve numa época... em que, como você mesmo disse, era um ambiente mais fechado para essas comunicações. Então, o que acontece, né? Eu hoje penso, assim, olhando aí atrás, né, que se você pegar, por exemplo, o CTA, o INPE, tudo, tem coisas que talvez nem eu, trabalhando lá o tempo todo, não tenha tido conhecimento, entendeu? A gente não sabe, porque são órgãos governamentais, né? Agora, o INPE, a maior parte do INPE não tem coisas assim secretas, né? Embora, é bom salientar, para quem não sabe, da história aqui no Brasil, né, mais recente, muitos dos projetos, até do INPE na época, eram considerados classificados. Tanto que quando eu fui fazer o primeiro livro sobre o INPE, a sorte é que, naturalmente, eu estava lá dentro, eu consegui acesso a documentos que, na época, estavam em Brasília, num órgão que se chamava COBAI, que era a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, né? Que era essa comissão que tinha pessoas sempre o presidente da COBAI ou era da Aeronáutica, ou era da Marinha, ou era do Exército, né? E tinha sempre membros das 3 forças, né? Então, era um órgão totalmente para preservar interesses de segurança, militares e tudo mais, né? E os documentos, assim, dos projetos ficavam lá e você não tinha isso nem na biblioteca do INPE. Entendeu? Então, eu tive acesso a esses documentos, só que eu sabia o que eu podia usar e o que eu não podia usar. Entendeu? Hoje, eu acho que eu posso falar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não tenho aqui papel para comprovar, tenho minha memória. Por que se decidiu pela Missão Espacial Completa Brasileira? Não tenho dúvida que o início foi interesse militar, como foi nos outros países, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, quando surge o Sputnik, aí começa a Guerra Fria, os Estados Unidos começam a ficar loucos, precisamos fazer um programa, aí já outros países da Europa também se interessaram em fazer um programa, por quê? Porque foguetes lançam mísseis. Então, o interesse inicial era assim. Eu tenho memória de ver documentos sobre isso, de pessoas que assinaram, inclusive, que ainda estão vivas. Mas isso nunca veio a público, né? Porque era uma informação classificada. Mas isso os países têm, em todo lugar tem, né? Então, hoje não. Hoje, eu acredito que o nosso programa espacial é muito mais voltado para questões de interesse civil, né? Mas é claro que também tem um interesse militar. Como que não? Né? Tem que ter, né? Então, se não houvesse interesse militar, seria até bom, né? Não tinha mais essas guerras ridículas que a gente tem aí, né? Que precisa de foguete para lançar coisa para cá, para lá. Mas, então, são informações, assim, que não chegam ao público mesmo, sabe? Agora, quem que define isso? O que pode chegar, o que não pode chegar? É quem está no poder, não tem jeito isso aí. Né? Então, é uma coisa interessante isso. Mas eu acho que é importante a gente sempre procurar o que realmente tem interesse para um número maior de pessoas, né? E quais as informações você consegue levantar sobre isso, mesmo estando dentro da instituição, né? Mesmo você fazendo parte da instituição. Não sei se eu respondi a sua questão.
Respondeu. A gente vai aprofundar em alguns aspectos dessa colocação que você fez, mas para quem não está familiarizado com o que ela falou, e se eu tiver errado, você me corrija, por favor, né? A cobaia, que semelhante ao que a gente teria hoje na Agência Espacial Brasileira, né? Então, ela começa, né? E aí ela pega e tem uma parte dela que vira CNAE, que depois vira INPE, e a outra parte que fica ali de baixo, que seria a parte voltada mais para o DCTA, hoje DCTA, na época CTA, né? Então, acaba ficando mais voltado para a defesa. Então, isso começa tudo junto ali, um emaranhado tudo junto, começa a ter uma certa divisão, mas como ela disse mesmo, né? O próprio projeto do MEC-B, e foi uma briga até, né? Aí a gente pode entrar nessa parte. Porque isso impactou bastante nos resultados que a gente tem hoje, por exemplo, para a existência de um foguete, né? Conta pra gente como foi esse início do Programa Espacial Brasileiro do ponto de vista seu. Bom, é ponto de vista meu, claro que eu posso dar, né? Não vou entrar em detalhes técnicos, porque eu não sou engenheiro espacial, mas a história mais política, um pouco, eu sei sim. Quando eu comentei com você aqui que eu, ainda no jornal agora, cobri eu não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras reuniões, assim, sobre a realização da MEC-B. O que acontecia? O programa começou, na verdade, como uma parceria com a França. Então, era MEC, Missão Espacial Completa, não tinha o B na frente. E aí, o que aconteceu? Um grupo de engenheiros, né, isso eu entrei em 82, deve ter sido final da década de 70, início da década de 80, um grupo de engenheiros já com doutorado, muitos deles e tal, que o INPE, no início, nas primeiras décadas, formou muita gente fora do Brasil, porque não haviam doutorados na época para a formação de engenheiros espaciais com mais conhecimento, mais preparo. E aí, esses engenheiros, muitos deles foram para a França, né? A parceria era com o CNES, que é a Comissão Nacional de Estudos Espaciais lá da França, acho que tem o mesmo nome até hoje, né? E então foram lá para Toulouse, que era uma cidade onde se desenvolveria, porque a CNES tem várias unidades, né? Mas em Toulouse era onde eles iam desenvolver o projeto mesmo, a proposta e tudo mais. E depois de um tempo, eles voltaram e tudo mais, e começou uma discussão, né, da aeronáutica com o governo e tudo mais. Por quê? Porque a França não queria passar a tecnologia, agora você que é engenheira vai me fazer lembrar, que era de propelente... O Brasil queria sólido e a França queria que fosse líquido. Líquido, exatamente. Isso. E aí ficou naquele sólido, naquele líquido. Finalmente, como ainda era governo militar, né, os pessoal da aeronáutica, do exército, todo mundo que tinha interesse, conseguiu romper esse acordo com a França, que já tinha chegado ao ponto de eu não sei até que ponto os projetos dos satélites estavam desenvolvidos, mas eles já estavam, digamos assim, já havia um desenho desses satélites, tá? De como é que eles iam ser. Né, já estava definido que iam ser satélites, primeiro de observação, de coleta de dados, né, que até hoje tem, que é o SCD, satélite de coleta de dados, depois viria outros de sensoramento remoto, de observação da Terra. Né? Essa era a missão, aí a base de Alcântara, né, que existia lá, mas ainda sem quase nenhuma infraestrutura, e o foguete para lançar. Né? Então, o Brasil começa a árdua tarefa de desenvolver o seu próprio foguete, que pelo jeito, acho que até hoje, do jeito que eles queriam, não foi não. Não foi não. Né? Quer dizer, eu tô falando aí, gente, pelo amor de Deus, né, de 40 anos quase de investimento, de gente formada, de acidente, de tudo. Quer dizer, isso acontece, você tem que formar gente, agora, você tem que ter resultado também, né? Porque não pode esse negócio, isso é muito do Brasil, né? A gente começa as coisas aí, larga. Eu me lembro, a respeito disso, uma das coisas que mais me impactou, porque a gente vai percebendo as coisas devagar, né? Uma coisinha ali, até que vem a gota d'água. Eu falei, nossa, então é isso, né? Eu estava num congresso internacional da Federação Internacional de Astronáutica, não me lembro qual deles, e aí um personagem, que eu não vou dizer o nome dele, porque ele era bastante parceiro do programa espacial, ele era da aeronáutica, inclusive acho que ele já faleceu, não sei. Mas eu falei, então, como é que é, né? Eu usei a patente dele para chamá-lo e tal.
Como é que vai continuar a McBee? Não vai? Estou falando isso para você, deve ter sido, sei lá, final da década de 80 e tal. Não. Agora nós vamos botar um astronauta no espaço. Precisa dizer mais, né? Isso na década de 80. Não, final da década, começa da década de 90, mais ou menos, né? Aí começa aquele programa com ônibus espacial, e aí iam botar um experimento no ônibus espacial, aí depois não foi mais o ônibus espacial, aí puseram astronauta lá na Rússia, na União Soviética ainda, acho que era. Não, nem sei se era União Soviética ainda. E aí vão esquecendo, vão deixando as coisas, quer dizer, não há continuidade. Quando eu fui fazer doutorado, quando eu fiz aqui no Brasil mesmo, claro, mas eu tive uma bolsa sanduíche e eu fui lá para Washington para entrevistar pessoas em órgãos de divulgação científica, Smithsonian, esses institutos lá e tal. E uma mulher lá que cuidava da parte de exposições para crianças, ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Em inglês ela diz assim: "When you have a goal, you stick to it." Né? Falei, puta merda, a gente só... desculpe, que eu falei uma... Tem importância, aqui você pode falar. Aqui no Brasil, a gente só stick to the goal quando é futebol. E olha lá, porque nem isso. E olha lá, né? Estamos na torcida, né? Para que vai esse ano, mas ainda assim... A tradução é isso. Se você tem um projeto, se você tem um plano, você gruda nele e vai em frente, né? Claro que pode ter 1000 problemas, como na vida da gente. Você tem um gol, você quer uma meta, mas você sabe que vai ter empecilhos, que você... Talvez algumas coisas boas que te levem para um outro caminho, mas a meta é aquela ali, o caminho é aquele, né? Você pode se desviar. Mas aqui não, aqui sai do caminho e vai para outro. Parece uma coisa... E também tem as questões dos interesses políticos, né? Que cada um que entra quer fazer do seu jeito, né? Não tem aquele sentimento de nação, né? De você... De Estado, né? Quer dizer, o que interessa para o Estado e não para as pessoas que estão no poder. Então, isso atinge todas as áreas, infelizmente. Mas essa área é muito sensível, porque gasta muito dinheiro, leva muito tempo. Então, se você não tem uma persistência, uma coerência, você vai ficando para trás, como nós ficamos em muitas áreas, né? E é interessante o que ela falou aqui, pode ser que deixe muita gente aí frustrada, né, com essas coisas, mas é a realidade. Você olhar para a história e ver a realidade nos proporciona a oportunidade de mudar isso daí, né? Exatamente. Que é o que a gente quer ver do nosso programa espacial. E voltando, então, ainda nesse contexto histórico lá, né, do programa espacial brasileiro, você teve contato, então, com outras agências. E como é que o Brasil via esses outros players andando e a gente patinando? E eu sei que tem dois caminhos. Você seguiu pelo civil, né? Que você continuou acompanhando o INPE. Então, o INPE acabava tendo esses embates, porque ele estava ali querendo levar esse processo para frente, mas ele também tinha essas limitações. E olhar para os outros países, esse jogo todo, o que você pode contar para a gente dos bastidores? Bom, o INPE, quando eu entrei lá, começo da década de 80, já tinha contato com agências do mundo todo, né? Inclusive, o Dr. Fernando Mendonça, que foi um dos primeiros diretores lá do INPE, né? Ele fez o doutorado dele no exterior, teve contato com a NASA, né? Eu falei também desses engenheiros todos que foram para o CNES na França, né? Já havia também algum contato com a Índia, tanto que houve aquele projeto SACI, né? Que era de teleeducação, uma coisa que estava muito no início, né? Eu não acompanhei o que aconteceu nos últimos anos, mas eu sei que a Índia foi lá para frente e nós ficamos para trás. Não por culpa do Dr. Mendonça, não. Por culpa do governo na época, que acabou com o programa, porque achou que era... Eu não sei lá o que eles acharam. Então, o programa realmente... que poderia ter ajudado, principalmente naquela época, que o Brasil ainda era muito rural. Muito rural. Ainda é em alguns aspectos, no norte, no nordeste, em algumas regiões. Mas era uma oportunidade, como a Índia viu isso como oportunidade. Bom, o resultado é que a Índia, eu não vou nem falar do quantos eles alfabetizaram. O problema maior da Índia não é esse, é o sistema de castas, mas isso é outro assunto. Agora, eles hoje são os países mais desenvolvidos na área espacial, né? Então, eles foram adiante. Mesma coisa a China. Nós começamos uma parceria com a China. Hoje a China está indo para a Lua, está botando
painéis no espaço, fazendo tudo. Nós estamos aqui. Né? A China era um país pobre, apesar de ter toda a riqueza cultural, né? Herança milenar e tudo mais, mas eles, quando o Brasil começou a trabalhar com eles, né? Inclusive engenheiros que trabalharam com os cibers desde o início, pessoas com quem eu convivo e tudo, dizem que eles estavam muito mais atrasados do que a gente, principalmente na parte de documentação. Eles não sabiam fazer documentação. Quer dizer, o Brasil foi lá, os engenheiros nossos, e isso aí é meados da década de 80 também. O programa Cibers começou em 86, 87, por aí, 87. E foram lá e ajudaram. Inclusive, uma homenagem aqui para uma pesquisadora do INPE, que infelizmente faleceu hoje, a Sherry. Ela era chinesa e ela foi como tradutora para esses encontros do Brasil com os chineses, né? Esses primeiros encontros. Então, você vê que todos esses países, não estou falando nem dos Estados Unidos e União Soviética, estou falando de países que eram iguais a nós. Israel, né? Tem até países do Oriente Médio, como Israel, eu não sei se o Paquistão também, não. Satélites acho que eles não têm, não. Mas foram adiante e a gente foi ficando. Para mim, tudo isso é falta de decisão política. É falta de decisão... Não é falta de dinheiro. Porque, pelo contrário, quando você faz isso, você desperdiça dinheiro. Você desperdiça dinheiro, você desperdiça formação de pessoas, né? E aí eu quero comentar uma coisa com você. As pessoas não têm que ficar desiludidas com isso, como você falou. A gente precisa saber, né? Tem uma frase que eu gosto muito assim, se você não pode mudar o presente se você não conhece o passado. Senão você vai começar a continuar repetindo os mesmos erros. E nós estamos numa fase que nós só repetimos ainda os mesmos erros, né? Quer dizer, então, vamos mudar de assunto, porque senão eu fico nervosa com essa história. Não, mas olha, é bem legal escutar isso daí. Eu acredito que tem muita gente que concorda com tudo que ela tá falando, porque realmente deixa a gente muito triste, sabe? Deixa. A gente que tá dentro desse ambiente, a gente sabe o potencial que a gente tinha para estar muito mais avançado, né? Tem potencial, sem dúvida. E aí a gente vê que... teve essa patinada, escorregada, né? Não é nem patinada, é escorregada mesmo que o Brasil teve nesse setor, né? E assim, uma das coisas muito interessantes quando você fala da China, né? É sobre esse lance deles terem conseguido explorar o máximo possível do Brasil para benefício próprio, que o Brasil não conseguiu fazer na mesma proporção, né? Exato. Existiam problemas ou coisas voltadas com espionagem naquela época? Porque eu vejo que, assim, uma das coisas que a gente tem essa coisa da China entrar nos espaços e poder fazer essa usurpação dessas informações. Mas eu sei que hoje a gente fala pouco sobre isso, mas provavelmente naquela época, um pouquinho atrás, no início do programa espacial, provavelmente o espaço ele era visto com mais hostilidade do que hoje. Sim. Então, devia ser um pouquinho mais controlado, ter esses... Você tem alguma informação disso? Olha, informação de conhecimento, assim, de dizer para você o que aconteceu, o que não aconteceu, não tenho. Não vou dizer que eu tenho, mas havia muito boato. Havia muito boato, realmente, né? Porque o que... Em relação à China, né? Quer dizer, eu acho que o que eu sei que aconteceu de fato é a gente não ter sido capaz de absorver o que eles sabiam mais de tecnologia espacial e como você esperava. Porque no início do programa, eu não sei qual é a proporção, hoje eu sei que é maior, o Brasil teria, digamos, 1/3 da responsabilidade pelo desenvolvimento dos satélites, né? E, na verdade, teve coisas que a China teve que acabar de fazendo. Entende? Porque o Brasil ou não colocou o recurso necessário para isso, que é o que mais acontece, né? Não botou o dinheiro que tinha que colocar ali, ou não tinha... Sabe, não tinha como fazer, eu não sei exatamente o que foi. Eu sei que eles, de fato, né, quer dizer, o Cibers, para eles, é um satélite, assim... Não vou dizer que é menor, porque seria mentira, né? Mas eles têm outros satélites. Eles já têm satélites meteorológicos de observação da Terra há muito mais tempo, né? E esse muito mais tempo começou nessa época que a gente começou com eles, né? Por que eles conseguiram tudo isso, né? Quer dizer, basta ver o que é a China hoje. Eles conseguiram, não foi só com satélite, conseguiram com tudo, né?
Então, eu tô falando, claro, de evolução econômica, tecnológica e tal, não estou falando de outras coisas, digamos, política, né? Mas na parte de avanço científico e tecnológico, não, foram embora. E vocês conseguiam atingir bastante a sociedade brasileira? Porque às vezes parece nichado isso. Ou essa informação ela era nichada também naquela época? Olha, o que acontece? Naquela época que eu estou falando aí, até, sei lá, meados da década de 90, talvez, até a final da década de 90, havia muitos jornais e revistas e tudo mais, né? Então, como é que funcionavam os jornais, os grandes jornais? Onde havia interesse, que a gente chamava dos correspondentes, né? Onde havia interesse para o jornal, que sabia que é um lugar que dava muita notícia, eles colocavam correspondentes ali para cobrir essas áreas de interesse. E aí a gente tinha muita sorte, porque tinha correspondente do Globo, na época do Jornal do Brasil, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, da Revista Veja. Como São Paulo é muito perto, quando não tinha um correspondente específico, eles mandavam de São Paulo, quando eram outros órgãos. Agora, então esses jornalistas cobriam o INPE diariamente, praticamente, sabe? E a gente começou a montar, não tinha internet, não tinha como você fazer um levantamento de informações assim, né, digital, a gente fazia de papel mesmo, né? Então, o nosso acervo lá começou a ser uma fonte de informação para os jornalistas que cobriam a área. Agora, era um momento, assim, também que eu vejo de formação de opinião pública, tá? Quer dizer, o INPE, quando começou a ser divulgado, eu sei disso não porque eu estava lá, porque isso aí eu estou falando de ser da década de 60. O que se dizia é que era a NASA brasileira. Saiu uma reportagem na revista antiga, a revista Realidade, né? A NASA brasileira e tal, aí aparece o Mendonça, os engenheiros e tal. Então era uma coisa assim meio fantasiosa, sabe? Aquela coisa assim idílica. E isso não aconteceu só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também, como eu entrevistei muitas pessoas lá, eles tinham no início, né? Até a primeira explosão do ônibus espacial, uma imagem muito assim romântica do programa espacial. Né? Até eles perceberem, eles que eu digo, os jornalistas e depois a população, né? Da finalidade militar, dos gastos que se faz com isso. Quer dizer, para você poder cobrar, você tem que entender. Não adianta, a sociedade só é capaz de cobrar alguma coisa se ela entende. Agora, se ela tem uma visão romântica, sabe, ela não tem visão crítica, né? Então, essa visão romântica, ela devagar foi mudando, sabe? Eu acho que para a gente deve ter começado a mudar assim quando, além de todo esse material, claro que aqui no Brasil até eu sempre penso assim, nós nem formamos uma cultura de leitura de jornais impressos, né? E já pulamos para a internet. Então hoje, como você falou, todo mundo entende tudo porque todo mundo pode falar, né? Então, não acho ruim todo mundo poder falar, né? Mas o difícil é você filtrar. Mas, então, eu acho que o trabalho era esse de a gente tentar formar a opinião pública, inclusive dos políticos. Né? Hoje tem uma comissão de ciência e tecnologia no Congresso, até cidades que têm secretaria de ciência e tecnologia, tem secretaria de meio ambiente, que são relacionadas à questão da ciência e tudo mais, mas naquela época não havia isso, não havia, entende? Então você falava para um número muito reduzido de pessoas. E os jornalistas eram muito poucos também que cobriam com frequência. A maior parte, quando ia lá, que não eram esses correspondentes, porque eles acabavam se inteirando bem dos assuntos, era totalmente neófita, não sabia nada, entende? Então você tinha que explicar para a pessoa, é isso. O que é um satélite? Uma vez eu estava trabalhando lá no INPE, alguém me ligou, uma pauteira de algum programa lá da Globo, não me lembro que programa, não sei se era o Fantástico, se tinha como eles colocarem um repórter no satélite para fazer uma reportagem. Sem noção do que era um satélite total, né? Total. Eu fiz o que você tá fazendo, dei risada, né? O que ia fazer, né? Mas então, nem um astronauta a gente consegue colocar. Mas não coloca, pois é. Não, mas como é que é satélite? Não tem lugar pra ninguém, né?
Não é tripulado. Ai, meu Deus, que Mas coisa. então tinha isso, né? Agora, eu acho que hoje melhorou muito, sim. Hoje nós temos, né, temos muitos bons divulgadores científicos como você. Claro que tem muita gente que fala bobagem também, mas isso aí sempre teve, na verdade. E bons jornalistas que cobrem também ciência e tecnologia, e muitos programas também, né? Feiras e várias iniciativas. Sempre pode ser melhor, né? Sempre pode ser melhor. Agora, eu acho que essa questão da sociedade ter consciência e crítica não é apenas saber da importância bonita, não, mas das consequências. Tudo. É só aí que a gente começa a andar por um caminho mais, digamos assim, crescente, né? Que não se desvie tanto do que você se propõe, né? Do que começa. Agora, eu queria ressaltar uma coisa. O INPE, para mim, tá? É uma instituição maravilhosa. E o INPE, eu acho que sofreu muito. Tem um engenheiro espacial que era muito querido por todos e foi um dos idealizadores da MECB. Ele, infelizmente, faleceu há 2 anos, que era o Carlos Eduardo Santana. Poucos dias antes dele falecer, eu encontrei ele num evento, assim, e ele me disse uma coisa muito interessante. Falou, vamos conversar, sabe? Porque hoje eu penso que a gente não estava vendo o que estava acontecendo. Ele falou isso. Ele falou, olha, eu acho que a gente, apesar de ser engenheiro, a gente que está... Mas a gente devia ter se envolvido. Ele estava falando de política, claro, né? Só que, infelizmente, ele faleceu antes da gente conversar de novo. Mas você vê que não era a questão, não é o INPE. O INPE é uma instituição de pesquisadores, de cientistas, de pessoal que trabalha com a ciência e a tecnologia, desenvolve tecnologia. O problema é aquelas coisas lá em cima. Mas tudo isso que você está falando é importante, porque provavelmente isso comprometeu a nossa capacidade de escolher grandes líderes e pessoas capazes de fazer uma excelente gestão desse aspecto, né? E isso eu acho que é uma das coisas que às vezes, assim, pode incomodar algumas pessoas que eu vou falar, é que faltam grandes líderes que tenham uma visão estratégica do programa espacial brasileiro. Exatamente. A ponto de abdicar do imediatismo. Exato. E também dos egos e das coisas que, às vezes, são vícios da carreira, né? E que, por vícios da carreira, a gente mantém aquilo funcionando daquele jeito e não ousa olhar um pouquinho mais fora daquele ambiente para poder desenvolver melhor aquilo. Eu acho que eu sinto, a gente sente falta disso. Eu costumo brincar quando eu tô... não é uma brincadeira, tá? Eu falo assim, o INPE é a NASA do Brasil, sem foguete, sem orçamento e sem a valorização. Tipo isso. Então, o INPE é tipo NASA. A gente tem essa brincadeira. É a nossa. Fazer o quê, né? Cada um tem o que merece. A gente que tá dentro do INPE sabe que o INPE realiza um esforço extracomunal para se manter ativo e funcionando. E é preciso e depende muito da opinião pública. Mas é aí onde entra o jornalismo. E ao longo do tempo, a educação não ter favorecido a forma das pessoas poderem entender melhor o que significa os papéis da ciência e tecnologia em geral, né? E, assim, o jornalismo, às vezes, não ter conseguido levar para esse público para que eles formem essa opinião mais assertiva na hora de fazer escolhas. Então, eu acho que pode ser um conjunto dessas coisas e acho que foi muito interessante o que você colocou, que é o fato de que... às vezes, naquele momento, a gente não está vendo o resultado que isso pode gerar lá na frente. E hoje, a gente corre o risco de continuar fazendo isso, né? Porque isso que você falou é isso mesmo, né? E aí, a gente atrasa mais ainda uma coisa que poderia estar acontecendo melhor. Verdade. Melhor hoje. Agora mesmo, recente, teve corte, né? Em todos os institutos de ciência e tecnologia do governo federal. Por quê? Porque tem eleição. Olha... Polêmico, tudo isso que ela tá contando aqui pra gente, não é polêmica, né? É verdade. É uma verdade polêmica. É uma verdade doída. E nessa cobertura dos eventos, quais foram os eventos mais importantes que você gostou de fazer, que você sentiu orgulho nacional na hora que você estava cobrindo?
O primeiro evento que eu fui, esse não foi assim questão de orgulho, mas como era uma grande novidade para mim, né? Eu gostei muito, que foi, bom, primeiro aquele que eu te falei, né? De quando eu ainda estava no jornal, aquilo lá realmente foi para mim um ponto de mutação ali na minha cabeça, né? E depois, quando eu entrei no INPE, logo, sei lá, uns 2 meses depois que eu estava lá, teve um congresso brasileiro de sensoriamento remoto. Eu não me lembro se foi o primeiro, o segundo, mas era um dos primeiros. E eu fui para cobrir, foi em Brasília, não me lembro aonde em Brasília, mas eu achei assim, muito interessante, né? Porque o bom desses congressos, principalmente quando você não conhece muito, é a variedade de pessoas, de coisas que você, né? Porque vem gente de outros países e você, como jornalista, naturalmente, tem que entrevistar várias pessoas e tudo mais. E aí você aprende muito, né? Se você souber aproveitar, você aprende muito, né? Agora, depois desse daí, o INPE, eu não sei hoje como é que tá, mas fazia-se muito eventos. Dentro do INPE, a gente tinha um setor, desde que eu entrei, né? Depois foi mais organizado, só para organizar eventos, a participação do INPE em eventos, né? Inclusive, ficava na nossa área. Eu coordenei a área de comunicação há muito tempo lá e a área de eventos ficava com a gente lá. E então, eu ia em todos, né? Que eu podia e cobria, né? Agora, teve 2, assim, que eu considero que não foram do INPE, mas que o INPE teve uma presença muito efetiva. O primeiro, na verdade, é interessante porque os 2 aconteceram, acho que no mesmo ano, foi em 1992. Porque 1992 foi o ano da Conferência de Meio Ambiente que teve no Rio de Janeiro, né? Que foi a segunda grande conferência mundial. A primeira foi um país nórdico, não me lembro. Nórdico não, um dos países nórdicos, não me lembro qual. E depois que até já começaram a fazer o esboço de tratados e tudo mais, né? Naquela época ainda havia muita preocupação com a questão da camada de ozônio e tudo mais. Então, quando houve esse evento lá no Rio, que já foi no Rio Centro, né? O INPE foi, montou stand, teve apresentação de trabalhos, quer dizer, o INPE teve uma boa representação, porque ele já trabalhava com a questão do levantamento de desmatamento na Amazônia, né? Então, eu achei fascinante aquilo de ver a importância que a gente poderia ter, né? Vieram presidentes de muitos países na época e tudo mais, né? E eu tive a oportunidade de ouvir algumas palestras principais e tudo mais. Então, aquilo lá, para mim, foi uma coisa muito abrangente no sentido, inclusive, de eu perceber, eu já sabia em termos, mas o INPE é um órgão, assim, relativamente pequeno, a importância que se dava para a questão do meio ambiente e do uso das tecnologias espaciais para o meio ambiente, né? Quer dizer, é uma coisa assim que eu vejo como fundamental. Hoje em dia é fundamental, né? Você precisa da tecnologia espacial, além da comunicação que todo mundo usa, mas para a questão de você acompanhar o que acontece no meio ambiente, né? Ajudar a modificar, ajudar a criar políticas públicas que realmente tenham dados confiáveis para poder trabalhar, né? Ajudar o planejamento das cidades e tudo mais. Muitos lugares no Brasil usam isso atualmente, né? Mas, assim, é aquela coisa, né? Às vezes usa, às vezes não usa, e a gente não sabe para onde vai o negócio. Aí vem um outro com a verba lá e quer fazer uma ponte onde não precisa e aí deixa lá o satélite para lá, né? No planejamento urbano. Mas aí o outro foi no mesmo ano, foi o Ano Internacional do Espaço, por coincidência, que foi em 1992 também. Aí houve um enorme congresso lá em Washington, e eu fui também, cobri, e foi interessante porque eu tive a oportunidade de apresentar um resumo da minha tese de mestrado nesse congresso, porque, claro, além das grandes conferências, como em todo congresso, grande, né, você tem aquelas mesas redondas ou painéis e tudo mais, e eu apresentei. O meu trabalho era sobre um levantamento de como a imprensa no Sul, na época, né, eu peguei os 4 jornais principais, o Globo, Estadão, Folha e Jornal do Brasil, né, cobriam a questão da Amazônia. Não era nem só desmatamento, mas da Amazônia do modo geral, tá? Naquela época, quase tudo que se falava da Amazônia, as fontes eram de fora do Brasil. Sabe, era interessante isso, a maior parte, né? Quer dizer, às vezes tinham pesquisadores daqui que falavam a mesma coisa que os outros falavam lá fora, mas sempre eles davam aquela coisa de se sentir, né? Achar que é mais importante quem está falando Síndrome lá fora. Vira-lata. O tal do vira-lata, né? E então, esse congresso também, para mim, foi muito importante, porque daí eu pude ter uma visão, assim,
panorâmica, digamos, das inúmeras possibilidades que você tem com o uso de tecnologias espaciais. É isso, tudo que você falou aí é bem legal e me chamou a atenção o lance de você falar sobre eles buscarem fontes fora do país, né? Então, ou seja, faltar esse caminho que leva os jornalistas às pessoas que têm essa fonte, que pode ser um dos fatores limitadores, ou até mesmo esse lance de você não valorizar a pesquisa que está sendo feita internamente, né? Mas quando você busca essa informação, por exemplo, fora do país, para trazer para cá, você perde a capacidade de ver in situ o que está sendo feito no país. E aí você acaba perdendo a capacidade de valorizar aquele profissional que está trabalhando ali. E esse lance que você falou dessa cobertura jornalística, né, de ser feito por esses veículos todos que você falou, que são veículos até hoje que estão em ativos aí, a gente tem, eu que faço divulgação, a gente conversa com outros divulgadores científicos na internet que não são profissionais do jornalismo, né? Mas que têm um conhecimento por ter passado de alguma forma dentro da academia ou em ambiente científico. E uma coisa que a gente sente tristeza muitas vezes é que quando eles montam um material deles de divulgação com muitos erros. Porque erro a gente comete. Às vezes, quando eu tô aqui falando com vocês, gente, erros de português que às vezes as pessoas me corrigem ali e eu falo, terrível, realmente, a gente vai perdendo. Isso acontece. Voltar a fazer português de novo. Mas a gente comete erros, ainda mais quando a gente não tá muito imerso naquele ambiente. E ainda assim a gente pode cometer erros. Mesmo estando imersos, a gente pode cometer erros, faz parte. Claro. Mas quando o jornalista ele comete esses erros, levando um conteúdo científico de uma forma errada, é muito grave para a ciência. É claro. Né? Para a gente é muito difícil. Porque a gente tenta trazer a linguagem para uma linguagem mais simples, mais acessível para as pessoas, com tudo aquilo que você falou, né? Sem menosprezar a capacidade da pessoa que está escutando. Mas hoje, com tanta informação e com tanto acesso, você vê esse tipo de erro sendo cometido, é frustrante. E uma outra frustração que aparece também é quando você prefere dar ênfase para matérias que são sensacionalistas e que não tem nenhuma base científica, inclusive não deveriam nem estar sendo manchetes, e que o são. E eu acho que, pelo que eu vi das coletâneas jornalísticas do passado, e que até você falou sobre essa forma que as pessoas têm de querer ver o espaço de uma forma mais mágica, ou até mesmo uma ficção do espaço, né? Também. Não a ficção científica só pela diversão, mas assim, você querer trazer a ficção científica para sua realidade, achar que é um astronauta, um jornalista dentro de um satélite, ou que todo mundo vai pegar um ônibusinho e ir para a Lua com as facilidades que tem. E que às vezes você cria isso, você fortalece tanto colocando matérias sensacionalistas, que faz com que a população entre numa espécie de mundo alternativo do espaço, sem enxergar a ciência. E isso compromete a capacidade de avaliar quando está uma informação correta ou não, né? Você experimentou isso daí durante a sua comunicação? Muita coisa de ET, muita coisa mais mística. Muito, muito. As cartas de pessoas, que naquela época o pessoal escrevia cartas, né? Principalmente jovens, adolescentes, estudantes, aqueles, né, que já tem alguma... Me desculpe, saindo de uma gripe. Mas era assim, vinha coisas absurdas, né? Coisa de extraterrestres, às vezes via alguma coisa no céu, aí já tirava foto, naquela época, péssimas fotos, né? E já queria saber se aquilo lá era alguma nave espacial e tudo mais, né? E aí era complicado, porque a gente... Eu penso assim, e eu acho que eu já pensava dessa maneira. Às vezes... é melhor a pessoa ter uma imagem romântica do que não ter imagem nenhuma, sabe? Porque eu tinha essa imagem romântica quando eu vim para São José também, sabe? Porque se eu não me interessar por aquilo, quer dizer, se eu não me seduzir por aquilo, eu não vou me aprofundar, né? Quer dizer, pode ser que a pessoa fique na superfície o resto da vida por falta de chance, por falta de oportunidade, por falta até de uma base educacional melhor, né? Mas ela tem que ser seduzida de algum jeito,
né? Quer dizer, o que seduz primeiro é a fantasia, né? Quer dizer, isso chama atenção. Por que filmes de ficção científica sempre tiveram tanto, na época até gibi, né? Tinha tantos gibis e tal, fascinavam tanto os jovens e tudo, justamente por causa dessa questão, né, fantasiosa, de outro mundo, de coisas desse tipo, né? Agora, é como mudar isso, né? Como mudar isso e como não deixar que isso seja o que predomina, né? Eu comecei a contar a história para você falando lá dos Estados Unidos, que também tinha essa visão. Em 1988, explodiu a Challenger, né? E por coincidência eu estava lá quando aconteceu, porque eu estava fazendo o primeiro curso da Universidade Internacional do Espaço. E aí, então, eu fui no ano seguinte, acho. Eu fui numa reunião da Associação Americana do Progresso da Ciência, que é o equivalente à nossa SBPC aqui, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. E lá eles tinham, desde a década de 20, eles têm um comitê lá, um grupo, que é só de jornalismo e divulgação científica, né? Que eles chamam jornalismo e comunicação científica. Né? Eles não usam a palavra divulgação, não é muito, né? E aí, uns jornalistas lá comentaram como que a gente não percebeu que aquilo lá ia acontecer. Eu não vou me lembrar, porque eu não sou técnica da área, talvez você lembre mais. Havia indícios que tinham umas peças lá que não iam resistir à alta temperatura, à baixíssima temperatura, Sim. né? E aí já tinha gente que tinha falado isso para jornalistas, entende? E os jornalistas não deram bola. O resultado explodiu, morreu todo mundo que estava lá dentro, né? E aí eles fizeram nesse encontro lá na AAAS, que chama. Como que a gente não percebeu? Como que a gente não viu, né? Porque eles também tinham uma visão romântica. Os jornalistas também tinham, entendeu? É aquela visão que foi vendida desde a Guerra Fria, né? De que nós somos os bons, nós só fazemos coisa legal, bababá, né? Perde o senso crítico, Perde o senso... Ou nem teve, né? Depois tem que ganhar de novo, né? E por falar em magia, soube que você entrevistou o Arthur C. Clarke. Sim. Que, para quem não sabe, é um escritor famoso de livros de ficção científica. Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço. Isso, quem não assistiu pode assistir, mas tá não... no YouTube até. Isso. Né? E livros também, eu mesmo sou leitora. Ele tem muitos livros, porque ele é muito criativo e ele tem um pensamento científico e futurista também. Então, de uma certa forma, ele ajuda a antecipar essa visão futurística do espaço, que agora a gente vê se realizando algumas delas, né? Exatamente. Conta pra gente como foi essa experiência. Então, na verdade, eu publiquei 2 entrevistas com o Arthur Clarke, só que a primeira, na verdade, não aconteceu. Porque foi assim, olha só, foi uma montagem. Eu tinha ido num congresso de jornalismo científico, não sei onde, algum lugar aí, acho que foi nos Estados Unidos mesmo. E aí, eu conheci um jornalista do Sri Lanka, né? Antigo Ceilão, que ele não trabalhava com o Arthur Clarke, mas ele estava sempre em contato, porque eu não sei se você sabe que os últimos anos da vida dele ele passou no Ceilão, em Sri Lanka, né? Então, ele tinha muito contato com ele, com jovens que aprendiam com ele e tudo mais, né? Aí, depois eu mandei uma carta para ele e falei, olha, eu gostaria de fazer uma entrevista com ele e tal, babá. Ele falou, então, eu acho que o único jeito de fazer, você manda as perguntas que você quer e eu peço para ele responder e eu anoto tudo. Então, na verdade, eu fiz com esse jornalista da Índia, mas eu tive que assinar a matéria, né? E saiu na Folha de São Paulo essa matéria com o Arthur Clarke, uma foto grande dele e tal. Mas anos depois, felizmente, eu tive um tete-a-tete com ele mesmo. Aí ele já estava bem idoso mesmo, andando de cadeira de rodas e tudo mais, que foi no ano que minha filha nasceu, em 1996. Em 96, aí ele teve um congresso da Federação Internacional de Astronáutica, que eu fazia parte, e aí, então, foi na China, cidade de Harbin, mais para o norte de Beijing, né? E ele estava lá.
sabe? Acho que foi o último congresso desse que ele foi, né? E esse colega jornalista meu também estava lá e me aproximou dele, né? Olha, valeu a pena. Valeu a pena, né? E aí, de fato, eu fiz uma entrevista, mas na verdade a ideia não foi nem minha, não. Agora eu tô me lembrando, tinha uma amiga minha, tem uma amiga fotógrafa que trabalhava no INPE na época, mas ela tinha saído do INPE e estava na Veja. Aí ela falou, Fabíola, o pessoal descobriu que o Arthur Clarke está aí nesse congresso que você está, né? Eu falei, eu acho que eu ouvi falar e tal. Você não quer fazer uma entrevista para as Páginas Amarelas? Então eu fiz a entrevista e foi publicada nas Páginas Amarelas. Aí foi muito interessante, porque eu perguntei para ele, por exemplo, né, por que o mundo não tinha chegado aonde ele previa, né, que era Odisseia no Espaço 2001. A gente estava perto e nada do que ele previu quase tinha acontecido, né? Ele falou, porque perde tudo, tempo e dinheiro com guerra, com coisa que não interessa, com político ruim e tal, aquela coisa toda. Porque o mundo inteiro é assim, né? Então, foi o que ele falou. Acho que está lá na matéria, não me lembro, não botei dessa maneira mais jocosa, né? Mas está lá. E então foi essa a experiência e realmente foi interessante, né? É interessante isso. Mas eu entrevistei um outro mais interessante, não mais, mas mais doido, que foi o segundo astronauta que pisou na Lua. O Buzz Aldrin, né? Que legal, o Buzz Aldrin, ele era doidinho de pedra. Porque ele foi nesse curso que eu fui lá no MIT, né, da Universidade Internacional do Espaço, fez uma palestra. A palestra dele era a coisa mais doida. Parecia ele com a mulher na praia, o cachorro, não sei o quê. Aí eu ficava pensando, o que tem a ver isso, né? Aí o pessoal que conhecia ele, ele é assim mesmo e tal. Daí eu consegui entrevista com ele. E lá, a uma certa altura, ele falou assim, meu pai era péssimo, porque quando eu pisei na Lua, a primeira coisa que meu pai me falou é por que você não foi o primeiro? Olha isso. E aí eu fiz a matéria, a reportagem, claro, não era eu que ia editar. Quando eu fui nesse curso, eu fiz um acordo com a Folha de São Paulo e mandava uma matéria toda semana. Aí eu comentei isso com ela, falei, olha, ele falou isso e tal, mas acho chato e tal, papapá. A menina pega e bota isso na chamada, na manchete, né? Buzz Aldrin afirma que tinha, assim, alguma coisa que ele tinha, não era raiva, mas assim, mágoa do pai, alguma coisa assim, sabe? Menina, você não precisa ver o rolo, porque você vê como é que esses países são diferentes da gente, né? Teve investigação, isso aí no dia seguinte, quer dizer, saiu aqui no Brasil, naquela época não tinha internet, não dava saber o que. Eles estavam investigando tudo que eu estava mandando para lá. Tudo. Olha entendeu? Isso. Aí veio um dos caras, que eram 2 rapazes, que eram responsáveis lá pela coordenação do curso, perguntar por que eu coloquei aquilo lá na manchete, que aquilo lá depreciava a chegada do homem na Lua. Eu falei, mas a culpa não é minha, ele falou isso mesmo. E eu não sou editora, quem botou lá foi lá. Então ficou meio assim, mas passou, né? Mas ele era uma figura. Ele tá vivo ainda, se eu não me engano. Tá vivo Olha hoje, só, né? que legal. Então o homem foi pra Lua. Assim, eu pelo menos conheci um que foi. Olha aí, gente. Olha aí, essa você não sabia, né? Pois é, a Fabíola conheceu. Ele ficou meio doidinho, eu acho também. Não sei se é por causa disso. Gente, eu gostaria de ter pisado na Lua. Não posso ser a 100ª, não tem importância. Não tem importância, né? Mas seria muito legal. Deve ter sido uma experiência. E eu acho que tá ali perto dessas pessoas, que é o que muita gente, às vezes, hoje, a gente recebe, às vezes, pessoas no INPE lá. E aí, esses dias mesmo eu recebi, eles vão para a Lua? Não sei se foi mesmo. Por que não voltou? Fica com essas perguntas. As perguntas. Talvez tenha gente do INPE que tenha dúvida, viu? Porque do jeito que... a gente sabe que as pessoas, às vezes, mesmo dentro das instituições, porque não é todo mundo que é cientista e nem é da área espacial. Claro, às vezes são pessoas... e tudo, e tem a questão da religião, às vezes, também, que interfere, sei lá. Né? Mas tem essas questões. E aí eu falo, porque eu fui pra NASA, né? Eu fiz o sanduíche lá também. E durante... A NASA, ela valoriza muito a história. Então, isso é uma coisa interessante. Então, eles fazem que nem 60 anos da Explorer One. Então, tinha uma festa. Aí eles chamavam as pessoas que trabalhavam na missão. Explorer One foi o primeiro satélite que foi colocado no espaço pelos Estados Unidos, depois da Sputnik, né? Que foi colocado pela União Soviética. Então, eles valorizam a história. Então, eles chamam as pessoas que participaram das missões para fazer um evento.
e levam todas as pessoas interessadas em conversar. Isso. E na época eu tive a oportunidade de participar de eventos onde eles traziam essas pessoas que trabalhavam nessas missões. Então, tinha pessoas que trabalhavam na missão, nas missões da Apollo. Então, é muito legal porque você vê a pessoa que trabalhou. E, tipo, às vezes a gente fica até sem graça de fazer essas perguntas para essas pessoas, sabe? Uma pessoa na Lua, aí ele fala, puxa vida, sentei em cima de um foguete, fui lá pra Lua E tu vem que não estão duvidando de sabe? mim, né? Então, assim, é bem complicado. E aí, aonde como é que você pensa esse lance de fazer essa tradução para as pessoas leigas, quando elas simplesmente ignoram ou rejeitam a ciência? E isso é um movimento que cresceu nos últimos anos, infelizmente. Em vários países, não é só aqui, infelizmente, Isso. né? Como é que você vê como jornalista que está lutando e lutou durante todos esses anos para levantar a ciência, agora ter que lidar com esse negacionismo científico? E ter jornalistas Sim, usando isso para fazer claro. público. Olha, Cláudia, é muito difícil isso, né? Porque, na verdade, você está falando, nossa, nós estamos já, né, na segunda década do século XXI e tá desse jeito, de repente, é um retrocesso danado, né? Tem influência política, tem influência de todo jeito para a gente ter esse quadro aí de negacionismo do uso da ciência e tudo mais, né? É um paradoxo, porque, por exemplo, aqui no Brasil, como a gente falou, tem muita cobertura boa de ciência e tecnologia. Eu vejo isso não como uma questão específica da divulgação científica ou do jornalismo científico. É uma questão que perpassa várias áreas, né? A questão educacional, a questão religiosa, a questão política. Quer dizer, tudo isso afeta esse tipo de visão. Né? Não é uma coisa isolada. Às vezes você vê pessoas com formação acadêmica, né? Não necessariamente de ciência, mas que tem essa visão. Por quê? Porque a religião dele pensa assim, ou o político escolhido dele pensa dessa maneira também. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, muito difícil de romper, porque não é uma coisa, é uma coisa que faz parte de uma determinada faixa ou parte da população aqui no Brasil e em outros países que tem essa cultura de não querer ver a realidade, de não querer aceitar a realidade, né? Agora, isso atinge muita coisa, né? Quer dizer, eu converso com pessoas assim que às vezes, né, não tem uma boa formação e tudo mais, e fala, eu não vou votar porque político é tudo igual. Claro que é tudo igual, mas você tem que tentar mudar, né? Quer dizer, elas não veem que há possibilidade de mudar, né? E eu acho que, infelizmente, aqui no Brasil, eu não posso afirmar isso, mas é um sentimento, né? Nós vivemos um tempo em que as pessoas desanimaram de muitas coisas. Desanimaram, sabe? Assim, de acreditar. Não acredita em política, não acredita em ciência, não acredita em várias coisas, né? Ou se apegam demais à religião, ou se apegam demais a partidos políticos, né? Uma necessidade de ter alguma coisa que resolva por elas tudo, né? Quer dizer, eu acho que isso aí é uma falha enorme do nosso sistema de educação. Quer dizer, a falta de autonomia, né? De você poder saber que você pode pensar, que você pode ter ideias, né? A nossa educação... eu estava ouvindo ontem o nome da moça, esqueci, desculpem. Ela é a presidente daquele movimento Todos pela Educação, né? Então, alguém estava fazendo pergunta para ela sobre o negócio da educação, o que seria interessante para um novo governo e tal. Ela falou, interessante é mudar tudo, tudo. Mudar o paradigma, mudar tudo. Tá tudo ruim, tudo. Sabe? Quer dizer, quando você ouve uma pessoa que trabalha com educação no dia a dia, que conhece bem a situação da educação básica no Brasil, aí você fica, puxa vida, né? Como é que a gente vai fazer? Porque... Mudar tudo é impossível. Não, mudar tudo é impossível, tudo bem. Não, mudar politicamente é possível, sim. É por onde tem que começar a mudar. Entendeu? Quer dizer, você tem que mudar... bom, mas daí você tem que mudar os políticos também, não é? E quem que muda o político, né? É a população? Será que é? Será que é? Né? Quer dizer, eu não sei. Porque a maior parte de quem vota, a grande maioria, tem essa educação péssima que a gente tem no país.
né? Que não forma cidadãos autônomos. Autônomos que eu digo, não é faço tudo, mas que tenham capacidade de julgamento crítico, né? Então, a coisa está na raiz. Não há jornalismo que consiga resolver esse problema, né? O problema está na base. Então, é essa coisa que realmente deixa a gente triste. Tem um comediante chamado Maurício Meirelles que ele fez uma brincadeira, né? Ele faz assim, algumas tiradinhas, né, na internet. Ele falou assim, porque eu tava pensando aqui, a gente escolhe muito mal. Aí ele falou assim, se a gente escolhe muito mal, como que a gente resolve isso? Então, a gente vai mandar outras pessoas escolher pra nós. Aí ele olha, mas... Olha os outros países, o pessoal tá escolhendo bem malzinho lá fora. Tem muitos escolhendo mal, viu? Não, tem pouquíssimos países hoje, né? Fora os países nórdicos, talvez, o Japão e tal. A China é outra coisa, esquema, né? Outro mundo. O resto tá uma desgraça, né? Você olha a Europa lá, aquele presidente francês todo dandezinho pra lá, pra cá. O outro da Alemanha querendo fazer guerra de novo, o outro não sei o quê, né? Estados Unidos... Meu Deus do céu. O Putin. Eu prefiro, apesar de ser uma ditadura politicamente lá, eu prefiro a China. O que vai fazer? Né? Pelo menos... Tá funcionando, né? Tá funcionando, o povo tá todo mundo, né, vivendo bem, comendo, tudo mais, tendo educação boa. Né? Isso que você acabou de falar são dois pontos importantes. Existe ética no jornalismo? Você acha que ela ainda é respeitada da mesma forma como ela, quando você termina o jornalismo, você deve assinar, ou pelo menos você deve fazer um juramento de ética. Você acha que ela é respeitada hoje? Então, hoje em dia, por exemplo, não se exige diploma mais de jornalista, né? Esse governo conseguiu tirar, né? Porque... Certo, não é importante, mas nem político, nem ministro não precisa, então para que vai precisar jornalista, né? Então, olha, eu acho que não é que existe a ética no jornalismo, existem jornalistas éticos, muitos, felizmente tem bons jornalistas éticos, sempre teve, né? E tem jornalistas que são calhodas, como em qualquer profissão, sabe? Agora, o problema é que os calhodas fazem mais barulho, né? Muitas vezes, né? Em tudo, né? Gente ruim aparece muito mais do que gente boa. Porque gente boa tá lá fazendo o seu trabalho e tal e quer fazer o seu trabalho em paz, né? Em paz que eu digo, ter espaço para fazer o trabalho, né? Agora, os que aparecem mais, muitas vezes, não são bons, né? Mas eu procuro sempre... É a mesma coisa quando você dá aula, você entra na sala de aula... E daí uns meses, e não precisa ser só nível superior, pode ser com criança. Minha filha fala isso, ela é professora, é pedagoga, e ela diz que sente isso. Daí uns 2, 3 meses, você já sabe quem são os bons. Os bons que eu digo é aqueles que vão para frente, que vão, que prestam atenção, que trazem... E eles são os mais esforçados, geralmente. Não basta a inteligência, não basta. Tem que ser mais do que isso, né? E a mesma coisa também em todas as áreas, né? As pessoas que se destacam, muitas vezes não são as melhores. Mas são as que falam coisas mais convincentes, às vezes, né? Que têm a voz mais alta. Por isso que eu falo alto, porque eu sou baixinha, mas falo alto. E aí, nesse sentido, existiu uma conversa, foi levantada nesses últimos tempos, porque parece que a China aprovou, e não é de agora, já há algum tempo, uma regulação de quem pode fazer divulgação científica no contexto da ciência em alguns departamentos, por conta de má informação, né? Então, conversou-se muito aqui, começou a se rodar nas redes sobre fazer. Aí a gente tem dois aspectos, né? Uma regulação das redes sociais e a outra é a regulação nas pessoas que fazem divulgação de conteúdos científicos. Qual é a sua opinião a respeito disso? Olha, eu vou falar só da parte de divulgação científica, não vou falar da comunicação no modo geral, porque eu nem conheço o teor da proposta do governo para isso, nem nada, e da China eu li assim por alto, como você está falando, sabe? Na China é totalmente compreensível que eles façam isso, e eles têm poder para fazer isso e fazem, né? Agora, aqui, novamente, eu acho que o interesse político muitas vezes pesa. Né? O interesse de grupo X, grupo Y e tudo mais, né? Então, eu tendo a querer acreditar que é bom você ter algum tipo de regulação. Porque o jornalismo que a gente tinha antes, a imprensa, eram conhecidos, né? Você tem Jornal X, você tem TV X. Hoje em dia,
tem tudo. Né? Quer dizer, todo mundo fala o que quiser e fica tudo por isso mesmo, né? Bom, também esse negócio de ficar por isso mesmo, tudo tá ficando por isso mesmo, né? Mas informação não deveria ser assim, de fato. Eu acho que... E outra coisa, isso poderia ser, num Brasil ideal, poderia ser, eu acho, num governo que realmente se preocupasse com essa questão de melhorar a educação. Por quê? Quando a pessoa não tem uma boa formação básica, a tendência dela é procurar informações, é procurar a comunicação que está de acordo com a maneira que ela... foi educada, entre aspas, né? Então, eu sempre gosto de dar um exemplo assim, que é muito triste, mas que aconteceu numa sala de aula de jornalismo. Eu estava começando esse negócio de internet, né? Estava dando aula de jornal laboratório. E uma aluna, infelizmente, muito fraca, ainda mais em faculdade ou cursos privados, né? É muito comum o pessoal vir da escola pública e aí vem com aquela formação deficiente. E aí, eles estavam mexendo lá, fazendo matéria, de repente eu olho assim... O computador dela ligado, na tela estava lá um site, Omarada no Pedaço. Eu falei, gente, o que é isso? O que essa menina tá vendo? Aí eu falei, o que é isso? Daí ela desligou na hora e tal. Quer dizer, o interesse dela era isso, é bobagem, sabe? Quer dizer, e eu vejo as pessoas mais simples, o que elas procuram na internet. É só baixaria, é só jogo, é só, no caso de homem, é pornografia. Porque tem tudo isso. Então, eu acho que tem que ter um jeito de... Mas não é proibindo que você vai melhorar isso a longo prazo, tá? Quer dizer, a curto prazo pode ser, mas aí você tem que melhorar a sua base. Se você não melhora a sua base, eles vão continuar procurando das maneiras mais loucas possíveis de achar informação que não presta. E eu fico pasma, às vezes eu gosto de ler de tão absurdo que eu acho surreal. Eu acho mais surreal do que ficção científica é a quantidade de seguidores que esses caras do tráfico, do PCC, desses... É uma coisa, eles têm milhões, às vezes, de seguidores. Como que pode um negócio desse? Aí você vai pensar, não, é porque todo mundo que está seguindo eles... Não é. É pelo absurdo da coisa que eles gostam. É pelo absurdo. Tem um que eu não vou dizer o nome dele, não vou dar essa propaganda para ele, porque todos aquele exagero de joia, de roupa amarela, aquilo tudo, e o rap, e o funk, e não sei o quê, aquilo tudo é um universo que chama a atenção de quem não tem outra coisa na cabeça a não ser caca. Sei lá o quê, né? Onde não teve uma educação boa, onde não houve uma base, né? Então, isso tudo é muito triste. Agora, eu acho, sim, que de algum jeito tem que regular, mas do jeito que tá, eu não sei se é bom ou não. Com esses dois aí, eu não sei não. Mas você sabe... Esses dois lados extremos. Porque vai acabar sendo extremo. Ah, né? vai, sempre vai. Não tem jeito. Por enquanto, é o que temos. Mas o que você falou é interessante, porque me fez lembrar de uma entrevista uma vez, a Anitta, anos atrás, foi chamada para dar uma entrevista em Harvard, né? E aí o pessoal falou assim, a Anitta em Harvard se esquece o Brasil, né? Porque era, tipo, influência dela que ela tinha no Brasil. E aí questionaram sobre a qualidade musical e dos tipos de forma como ela fazia autopropaganda, com um cunho muito mais voltado para a exposição corporal. E aí eu me lembro que questionaram... Você viu a abertura da Copa? A qualidade das músicas e tal. E eu lembro que ela falou mais ou menos assim... As minhas músicas fazem sucesso porque quando as pessoas abrem a janela da casa delas, é o que elas veem. Então, é como se... A forma como as pessoas estão conduzindo a vida, as formas como as entregas estão sendo feitas num país, elas estão sendo de uma qualidade mais baixa. Então, a gente está querendo ou exigindo que a sociedade tenha um refino cultural e intelectual para perceber a sociedade e sentir empatia com uma coisa com a qual elas, quando abrem a janela, não veem. Exatamente. Então, quando elas abrem, o que elas veem é o crime. Quando elas abrem, as pessoas que são valorizadas são, não desmerecendo, mas sendo um jogador de futebol. Uma pessoa que, às vezes, é um tiktoker ou um youtuber que não construiu um intelectual de uma certa forma. Então, quando ela olha e aquilo dá o conforto que ela espera, porque é o mais próximo da realidade dela, é óbvio
que ela vai realimentar aquele ambiente, né? Então, eu achei interessante, porque as pessoas criticaram muito ela, mas eu acho que o que ela falou deveria ser usado para você parar para pensar. Exatamente. Porque se a sua sociedade está preferindo e valorizando mais esse tipo de conteúdo, esse tipo de música, é porque para ela aquilo está sendo mais comum, está chegando mais nela do que outras coisas. A hora que se inverter isso, vai ser natural uma mudança, né? Bom, e por falar em mudança, então, a gente tem que pensar em pessoas que trazem mudanças. E eu fiquei sabendo que você gosta de escrever crônicas. Então, olha isso, gente. O livro dela começa com... aos homens que buscam no espaço respostas para muito dos enigmas na vida da Terra. Fiquei olhando aqui no seu blog, né? Que você escreve crônicas. Fale um pouquinho... Vamos agora... deixar, né? Vou acalmar os ânimos. A parte mais legal da vida da Fabíola, você escreve crônicas. Eu sei que a outra parte não é legal. Não, ela é legal. Ela é legal. Eu entendi, tô brincando. Não, isso aí é uma coisa que eu comecei quando eu era criança, né, no início da adolescência. Eu sempre gostei de escrever. Meu pai era escritor, gostava de escrever também, publicou alguns livros, menos do que ele se propunha, mas ele publicou alguns. E aí, então, eu morava numa cidade pequena do interior de São Paulo, Bragança Paulista, e é interessante, né, que essa questão da educação, desde que eu entendo, assim, criança, a minha educação básica, você vê, né, era a época ainda de ditadura militar e tudo, eu tive excelentes professores de português, de filosofia, de história, de geografia, né? Eles eram bons professores. Então, eu venho de uma época que a educação básica era muito boa, né? Tanto eu primeiro estudei num colégio de freiras, depois eu fui para a escola pública. Né? Mesmo lá em Bragança, o primeiro colegial eu fiz numa escola pública e aqui em São José também. Eu terminei o segundo e terceiro colegial no João Cursino, né? E tive professores excelentes. Uma delas morreu esses dias, agora vou lembrar o nome dela. Ela é professora de biologia, foi a única que me deixou de segunda época na minha vida inteira, né? E ela era excelente. Agora, eu nem sabia que ela estudou no INPE, fez mestrado no INPE, ela era professora da Unesp aqui de São José, sabe? Tem a formação de biologia dela era da USP. Imagina, hoje em dia você não... Né, a escola pública não tem... Pode até ter um ou outro e tudo, né? Mas não tem o incentivo que eles tinham, né? E, então, eu tive essa formação que eu considero, não do ponto de vista de ser lugar caro, nada disso, mas a base ser muito boa, né? Então, com isso, eu talvez eu tenha herdado isso do meu pai. Minha mãe gostava muito de ler também, apesar de ser semi-analfabeta, ela só fez até o 3º ano primário, mas ela era uma leitora voraz, sabe? Lia de tudo. Então, eu era motivada por esse ambiente, tanto em casa quanto fora, na escola. Então, eu comecei a escrever. E o que eu mais escrevia eram poesias, eram contos, eram crônicas e tudo mais, né? Ocorre que depois de um tempo, né, quando eu comecei a trabalhar, né, como jornalista e tudo, aquilo foi se afastando um pouco de mim. Um pouco, não, bastante, porque é muito diferente, é outra linguagem, né? Quer dizer, além de ser uma coisa que eu fazia como profissão, né? Eu tentava, como você falou essa frase aí, colocar coisas poéticas no meio. Mas a inspiração não era mais a mesma. Sim. Agora, o bom é que isso está voltando. Aí eu estou aposentada e está voltando tudo isso, sabe? Quer dizer, nunca saiu de mim, na verdade, eu acredito, Sim. né? Mas eu acho isso muito bom, porque é um lado que é um lado, assim... Não é que é suave, mas é um lado, assim... mais... da alma, né? É um lado mais da alma, né? Então, às vezes, eu gosto de pensar a ciência, né? Um que fazia muito isso é o Carl Sagan, né? Como uma coisa mais poética, né? Também. Sim. Hoje eu penso a ciência como uma coisa mais poética do que quando eu estava trabalhando e batalhando aí eu acho que acontece isso também.
eu gosto da área científica, eu trabalho na área científica. E eu estou comunicando a área científica. E vai perdendo um pouco a magia quando você precisa profissionalizar isso, porque você precisa ser bastante metódico e muitas vezes técnico, né? E aí, quando você fica de férias, por exemplo, aí você começa a baixar um pouquinho o nível profissional, aí você parece que você usufrui mais das coisas que você está assistindo, né? Que daí volta aquele trecho que você comentou, né? Sobre você aproveitar... Do Feynman, né? Sobre você aproveitar as estrelas, né? Então, assim, eu super entendo o que você está falando. E, Fabíola, o que você espera agora para o futuro? Você vai voltar a escrever essas crônicas? E, assim, olhando e observando a sua volta, como você vê esse futuro do Brasil e seu também nesse contexto? O meu futuro eu não sei se vai ser muito longo, né? Porque eu já estou com 72 anos. Mas eu ainda quero fazer algumas coisas, não muitas, mas algumas, né? Até recentemente, né? Como eu gosto de escrever, como você falou, e crônicas e tudo mais, eu falei, eu preciso escrever um romance. Nunca escrevi um romance, né? Aí fiquei pensando, comecei... A ideia era recuperar algumas coisas, histórias da minha mãe, da minha avó, que eram mineiras e tinham 500 mil histórias a vida inteira e tal. Mas daí eu fiquei pensando, gente, eu gosto muito de sair, de ir na rua. Hoje em dia eu acho que a vida está na rua, entende? A gente, quando fica numa instituição como o INPE, que eu fiquei tantos anos, depois da Univap também, que eu trabalhava em tempo integral, você acaba se afastando da vida da cidade, entendeu? E eu quando moça, eu gostava demais. Imagina, eu morei no Rio na década de 70, aquilo lá era uma festa o tempo todo, apesar do governo militar, mas tinha os movimentos, tinha a música, tinha tanta coisa, né? E aqui mesmo, em qualquer lugar, eu acho que a gente vê as coisas acontecendo na rua, né? E aquilo me inspira para pensar, vou escrever sobre isso, vou escrever sobre aquilo. Infelizmente, eu sou meio dona de casa ainda também, não tenho o tempo que eu gostaria, entendeu? Meio, não, bastante, porque hoje em dia eu só tenho 2 faxineiras, né? As 2 que trabalhavam comigo se aposentaram, então elas ficam lá só de vez em quando. Mas esse pouco tempo que eu tenho procurado escrever, e aí eu acho que hoje eu quero escrever coisas menores, crônicas e tudo mais, talvez transformá-las em livros e tudo mais, do que escrever um romance, porque, sei lá, eu vou ter tempo para escrever um romance. E também eu fico ansiosa, eu quero sair para rua, quero ir para o parque, quero ir na praia quando tá calor, quero visitar meus primos no Rio de Janeiro, quero bater perna, eu gosto de bater perna. Ah, ela é igual minha mãe, ó. Adora bater a perna. Adoro bater a perna. É como diz os franceses, como é que é? Eles têm um nome para isso. É negócio de caminhar, de andar. Né? Quer dizer, andar, mas com sentido, né? Olhando as coisas. E aonde as pessoas podem encontrar mais de Fabíola Oliveira? Então, no meu LinkedIn, todos os livros que eu publiquei, né? Que são 4, assim, mais da área espacial, e um que é de jornalismo científico, que já é de 2002, mas assim mesmo acho que as coisas ali são atuais ainda, porque tem muito conceito, essas coisas, né? E as minhas crônicas, comecei a fazer um blog, mas também é outra coisa que eu tenho preguiça, sabe? Eu acho que ninguém olha blog, não. Hoje em dia, acho que as pessoas falam, entra no Facebook lá, e lá dentro do Facebook, eu não sei nem se dá para acessar, mas eu criei uma pasta lá de autorais, sabe? Então, todas as crônicas e tudo, eu não sei se a pessoa de fora consegue acessar. Depois você me conta, até se puder. Tá bom. Porque eu criei um de comida, criei um de viagem. Outra coisa que eu quero fazer ainda é viajar um pouco mais, porque eu já viajei bastante, mas eu tenho vontade de conhecer mais Minas Gerais, adoro Minas Gerais. Minas Gerais é gostoso mesmo, as cidades de Minas Gerais e tudo. E vamos ver se ainda dá tempo para tudo isso aí. E ver minha filha... ela tá bem, ela tá ótima, né? Mas queria ver um netinho ainda, não tem. Mas é porque eu fui muito tarde, né? Então... ela que não me ouça, porque ela disse que não é hora ainda. Fabíola, muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de mais vezes nos encontrarmos para conversar.
para passear também, pode ser. Vamos Mas tomar um café. E também voltar à mesa também com a gente, outras oportunidades para a gente discutir. Eu gostei bastante. Tem bastante coisas polêmicas nesse episódio, então eu acho que algumas pessoas a gente pode voltar depois a discutir temas específicos. Claro. E eu gostaria de encerrar esse episódio lendo para você uma das crônicas que me chamou muita atenção. E eu acho assim, como mulher e também pela mensagem, tá? Claro. Então, quando vocês... crônicas, elas são sutis, tá? Nas mensagens. Claro, Então, preste atenção você. Mas não esquece, antes de deixar o seu like, curtir e compartilhar esse episódio, deixar o seu comentário aqui. Eu gostei muito de tudo que a Fabíola falou e tem umas polêmicas aqui que eu quero ver vocês comentando aqui embaixo, tá, gente? E se você tá no Spotify também, pode comentar pelo Spotify. Ou então, considere acessar o Instagram e o YouTube para poder, do Ciência Talks. Ciência Talks. O pessoal fala que você complicou colocando Talks. Mas é porque é mais legal, ou é bom. Science Talks, né? Mas ou bom. Ciência, a conversa de ciência, sei lá qualquer coisa. Então. Mas tá bom, fica faz diferente. parte. E aí você aprende um pouco de inglês, um pouco de português. Isso. Verdade. No mesmo reajo. Muito obrigada, Fabíola. E para vocês, a mansada da Fabíola Oliveira. Ela me contava que queria ir ao cinema, mas ele não gostava e não a deixava ir. Nas datas comemorativas, ele compensava enviando flores para o escritório dela. Ficavam na mesa viçosas por alguns dias, até murcharem como ela, que continuava não indo ao cinema. Ela aposentou-se, depois eu também. Há algum tempo soube que ela morreu. Não viu os filmes que queria, uma época sem streamings. Muito menos fez as viagens que sonhou. O homem continua vivo, certamente, e como sempre, resmungando. Agora para as paredes. Um grande abraço para vocês e tchau.